Gravação. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo aqui do Projeto Pomone. Nosso foco aqui é a verdade presente, são as profecias do tempo do fim. Nós não temos tempo a perder. Nosso foco é realmente esse preparo para os últimos acontecimentos. Se você ainda não é inscrito no canal, fica o convite que se inscreva. Caso queira entrar em contato conosco, o nosso e-mail está na descrição. Você pode enviar o seu WhatsApp, seu nome, número de WhatsApp. Nós iremos entrar em contato contigo. Estamos avançando pelo estudo do livro Eventos Finais e hoje teremos a participação do pastor Joeli Gervais. Como sempre fazemos, vamos iniciar com uma breve oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, neste momento iremos recapitular aquilo que estudamos do livro Eventos Finais, que o Senhor ilumine de modo especial o pastor Joeli e abençoe ricamente todos aqueles que estão acompanhando este estudo. Tudo isso eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está contigo, pastor. Deus o abençoe. Maravilha. Eu agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês e me sinto muito contrito com o tema. O livro Eventos Finais é um compilado, é um livro praticamente de bolso, entretanto tem verdades muito desafiadoras, constrangedoras e que causam de fato um alarde no coração, no sentido de discernirmos que estamos, de fato, sobre um juízo investigativo. O Senhor tem olhado os habitantes da terra. Deus lê o caráter de cada indivíduo. O caráter nada mais é do que a somatória das nossas atitudes, pensamentos, ações isoladas, repetidas dia após o outro. Isso vai formando o nosso caráter. E o Senhor é capaz de avaliar e analisar a nossa estrutura, verificar por onde temos andado, quais são os nossos pensamentos, nossas atitudes, e, com base em tudo isso, determinar quem será separado como justo e quem será expulso como ímpio, como injusto, como obstinado. E esse capítulo aborda aspectos desse período do fim do tempo da graça, onde, de modo repentino, o capítulo menciona isso em alguns momentos, de modo repentino, inesperado, silencioso, imperceptível, ocorrerá o fechamento do tempo da graça. Desse tempo em diante, não mais haverá oportunidade de mudança de caráter, não mais haverá oportunidade de retrocesso. As duas estradas, uma que conduz à salvação, caminho estreito, e a estrada larga e espaçosa que conduz à perdição, estará definida no coração de cada indivíduo. E como mencionou durante o capítulo, a gente vai ler alguns trechos, ocorrerá como ocorreu nos dias de Noé e Ló, quando as pessoas estarão completamente absortas, distraídas, envolvidas em seus negócios, fazendo aquilo que sempre fizeram ao longo de suas vidas, completamente inconscientes de que o destino dela já foi traçado. E eu considero isso muito solene. É um assunto muito solene. E merece a nossa reflexão e, sobretudo, o autoexame da consciência. Porque, baseado em Romanos capítulo 2, quando Paulo fala que os nossos próprios pensamentos nos acusam, eu entendo que ocorre uma prévia do juízo investigativo na consciência de todo ser humano. Nós nos declaramos culpados ou nos declaramos inocentes diante das situações. Sabemos o que, de fato, ocorre, na melhor das hipóteses, né? Porque uma das diferenças entre Romanos 7 e Apocalipse 3, versos 14 em diante, quando fala do homem de Romanos 7 e o homem de Laodiceia, uma das diferenças é que o homem de Romanos 7 tem plena consciência do seu próprio pecado, da sua injustiça. Ele sabe que está perdido. Por sua vez, o homem de Laodiceia não sabe que está perdido. Ambos estão perdidos, entretanto, Romanos 7 exclama: miserável homem que sou,
E o homem de Laodiceia diz: rico e abastado estou. Então, outro aspecto do fim do tempo da graça é justamente esse: milhares e milhares e milhares de pessoas estarão perdidas, completamente inconscientes que estão perdidas. E isso é muito angustiante, que Deus tenha misericórdia. Eu gostaria que nós lêssemos alguns trechos, mas antes abrir para alguma reação introdutória, como eu fiz aqui, né? Aqui no chat, eu vi que a Edinha colocou aí, deixa eu ver. Por não sabermos o dia da nossa morte, devemos estar prontos agora. A porta da graça pode fechar antes do fim do tempo da graça, se morrermos antes. É bem verdade. Então, essa observação é oportuna. Existe o fim do tempo da graça escatológico, que ocorrerá num tempo qualquer, num futuro breve, mas também existe o fim do tempo da graça para aqueles que morrem, né? E uma das ironias da vida é que nós não sabemos quando. Tem gente boa que morre com 100, tem gente boa que morre com 15, tem gente má que vive até os 100, tem gente má que morre jovem. Então, não existe, é meio randômico, é meio aleatório o aspecto do tempo de vida de um ser humano. Eu conheci pessoas maravilhosas que morreram cedo. Agora mesmo no IAG, tivemos uma perda muito sentida, muito inesperada do Rafa. Eu não sei quantos aqui conheceram o Rafa. Ele tinha exatamente a minha idade, nós dois somos de 76, e ele faria 48 anos agora, em julho, e morreu no espaço de 30 dias de uma doença inesperada. Então, camarada muito gentil, muito gente boa, muito, assim, enquanto outros vão viver até 80, 90 anos, sendo que é um vaso de desonra. Muito bem. Se você tiver algum comentário prévio ainda, queira escrever ou abrir o seu áudio para participar, sobre essa introdução, para a gente em seguida ler alguns trechos e também poder fazer alguns comentários. O objetivo é que não seja um monólogo, mas possamos aí discutir sobre esse tema tão oportuno, que é o selamento, o destino final de cada um de nós, né? Seja escatologicamente falando, no tempo no fim do tempo da graça, ou se você vier a óbito antes do que você imaginava que viesse. E isso é possível acontecer, né? O que você pensa sobre isso? É, Opa, caindo num quadro aqui. Sim, concordo, claro, né? E também lembrar, como nós vimos no primeiro capítulo, que os últimos acontecimentos serão breves. Sim, Então, podemos estar, como o pastor falou no início aí, tão envolvidos com as coisas deste mundo, e os últimos acontecimentos podem se desenrolar e chegar o fechamento da porta da graça e nem percebermos, né? Como antes do dilúvio. Os homens nem perceberam, nem se deram conta, e como nós sabemos, a porta lá se fechou antes do dilúvio, propriamente dito, né? O anjo sim, lá e fechou e lacrou a porta, e eles estavam lá vivendo as vidas deles e não se deram conta. E da mesma forma vai acontecer antes da volta de Jesus. sim. Alguém mais gostaria de fazer um comentário para nós avançarmos? É importante falar que ajuda a sedimentar o, o estudo, o entendimento. É importante você se expressar também. O que você pensa sobre o fim do tempo da graça? Escatológico ou natural, mediante a morte? Aos que leram o capítulo, teve algo em específico que chamou a sua atenção? Algo que você grifou, algo que chamou a sua atenção? Muito bem. Eu vou ler aqui, então,
a parte em negrito, que dentro do capítulo tem os tópicos, e eu vou ler os tópicos, e em cada um deles eu fiz algumas anotações, a gente pode ir trabalhando em cima. Esse aspecto de ninguém saber quando terminará o tempo da graça. Eu entendo que Deus, ele selou, ele vedou certos conhecimentos para o ser humano para abater o nosso orgulho e presunção. Porque o fato de desconhecermos o tempo da nossa vida e desconhecermos o tempo do fechamento da porta da graça deveria nos tornar pessoas mais humildes e também mais diligentes. Mais humildes porque nenhum de nós pode dizer, como disse o apóstolo Tiago, né? Quem pode dizer assim, eu vou na tal cidade, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou crescer, eu vou prosperar? Quem pode dizer tal coisa? Que a gente tem só o dia de hoje. E então, toda presunção, toda arrogância deveria esbarrar no muro intransponível de que nós somos mortais. Nós somos mortais. Em uma ocasião, eu estava vindo de Minas aqui para o Maranhão, e quando, por volta das 7 horas da noite, eu bati contra uma vaca a um pouco mais de 100 quilômetros por hora. A polícia rodoviária e o guincho disseram que nunca viram alguém sobreviver a um acidente como esse. E foi um acidente criminoso, jogaram a vaca na pista para provocar um acidente e roubarem o carro que sofresse a colisão, né? E comeram a vaca também. Logo, imediatamente, já levaram a vaca para o mato para cortarem a vaca e comerem. Eu poderia ter morrido ali. Será que eu estaria preparado? São perguntas para a gente se fazendo. O próximo tópico aqui em negrito diz: a imposição da lei dominical precede o fim do tempo da graça. Em outro momento, Ellen White menciona que nós deveríamos orar para que esse tempo não viesse. E eu, durante algum tempo, eu tinha dúvidas. Por que a gente deve orar para o decreto dominical não chegar, se é o decreto dominical que é o último marco antes do desfecho final de todas as coisas? Por que a gente deve orar para que isso não ocorra? É porque ele precede os tempos mais desafiadores da história terrestre. Daniel capítulo 12 diz que haverá tempo de angústia como nunca houve, e ele se refere a esse período. Então, será que estaremos preparados para o decreto dominical? Será que você está preparado para um decreto dominical? Será que você está preparado para ser odiado por tudo e por todos? Será que você está odiado para ter confiscado todos os teus privilégios civis? Será que você está preparado para ser escarnecido, injuriado, ofendido? Então, são coisas para nós nos perguntarmos. E aqui fica muito claro que o que é a imagem da besta, como ela será formada e as implicações em torno disso. O próprio Satanás se personificará como se fosse Jesus Cristo, conduzindo as pessoas para um fanatismo religioso que vai culminar em morte. João capítulo 16, verso 2 diz que naquele tempo pessoas vão nos matar achando que estão com isso fazendo um serviço a Deus, assim como os muçulmanos fazem quando aqueles mais radicais fazem quando eles matam alguém achando que matam um judeu, matam um ímpio, achando que está com isso fazendo um favor a Deus, né? Próximo tópico diz assim: o tempo da graça terminará quando for concluído o selamento. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, há um capítulo sobre o selamento. Ellen White deixa muito claro que nenhum que contém um coração impuro, um olhar cobiçoso, palavras ofensivas, coisas desse tipo, e um caráter não transformado será selado. Então, o selamento do povo de Deus não envolve meramente, embora inclua isso, não envolve tão somente a guarda do sétimo dia, a guarda do sábado. Ela diz nesse mesmo capítulo que muitos daqueles que professam guardar o sábado
não serão selados. O selamento eu considero um dos assuntos que nós devemos muito estudar, no que consiste o selamento, e também entendermos que o diabo tem usado pessoas para desviar o povo de Deus desse importante momento que envolve o selamento do caráter. E nos resta um espaço de tempo muito curto para tudo isso acontecer, né? O próximo tópico, aqui na página 197, eu estou com essa versão aqui, não sei qual versão vocês estão, nessa 197. Diz que o tempo da graça terminará repentina e inesperadamente. Nós falamos sobre isso na introdução. Aqui, tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia usa a expressão de um ladrão que se aproxima furtivamente, à meia-noite, de alguém que está despreparado, e quando menos esperar, isso sucederá. E o capítulo ainda desenvolve que tanto justos quanto ímpios estarão nas suas próprias rotinas, porque a grande perseguição e a grande angústia e os eventos finais, eles não vão ocorrer de modo uniforme, assim como é hoje, por exemplo. Vamos pensar no Brasil. Existem lugares no Brasil onde ainda é muito tranquilo de se viver, onde existe mais segurança, pessoas mais educadas, enquanto outros lugares são mais violentos, agressivos, mais instabilidade. Isso falando do Brasil, que é um país subdesenvolvido. Então, pensando em termos de Brasil, quem viver, sei lá, no centro do Rio de Janeiro vai ter mais complexidades do que alguém que mora, de repente, no interior do Amazonas, enfim. Então, haverá graus de dificuldades, de complexidades para o povo de Deus no tempo do fim. E alguns estarão, mesmo após o fechamento da porta da graça, tanto salvos quanto perdidos, estarão fazendo as suas atividades. Homens estarão absortos em suas atividades e realizando os seus trabalhos, inconscientes de que o tempo já encerrou. O próximo tópico, atividade humana depois da terminação do tempo da graça. Eu sublinhei aqui um espaço falando sobre isso, porque realmente é muito forte. Quando diz que aqui as formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. Isso eu considero muito, assim, emblemático. Pensa, nas igrejas pessoas estarão ainda orando, pedindo a Deus, pedindo perdão, vão estar cometendo seus pecados e pedindo arrependimento dos seus pecados. Pastores vão estar fazendo pregações exortativas, padres vão estar fazendo suas missas, budistas vão estar fazendo suas meditações, mesquitas estarão abertas, ou seja, a religião vai continuar. Além dos negócios e de comprar, vender, construir, etc., as igrejas estarão abertas ainda. Eu acho isso muito forte, assim. Jesus tem batido a porta de Laodiceia. E quando fechar a porta da graça, Jesus não vai mais estar batendo a porta. E as igrejas estarão funcionando, dízimos estarão sendo entregues, ofertas, pessoas se dedicando a Deus, só que muitos deles perdidos. Você entende como isso esse quadro é muito assim. Aqui tem uma participação. Como os judeus continuavam, exatamente, como os judeus continuavam a praticar seus sacrifícios mesmo depois da morte de Jesus, e ainda estariam até hoje se Jerusalém não tivesse sido destruída no ano 70 e os muçulmanos não tivessem feito uma mesquita bem onde é o Templo de Salomão. Se tivesse o Templo de Salomão até hoje, eles estariam até hoje matando cordeiro. É muito assim,
eu acho muito desafiador pensar nesse quadro. Próximo tópico, a descrença e os prazeres proibidos continuam. E aí se cumpre Apocalipse 22, verso 11. O justo continue na prática da justiça, o ímpio na impiedade. Porque os ímpios continuarão cada vez mais ímpios. Continuarão fazendo as coisas proibidas e prazeres pecaminosos. E o que eu sublinhei, além de tudo isso que eu sublinhei aqui na página 200, na minha versão, quando o luxo do mundo se tornar luxo da igreja. Quando o luxo do mundo se tornar luxo da igreja. A igreja, ela está inserida numa sociedade e não raramente a igreja vai absorvendo os caracteres da sociedade que ela se encontra. E um dos aspectos que me chama a atenção durante o ministério, quando eu estava dentro da instituição, me chamou muita atenção e hoje também, é essa coisa do luxo. Tem igrejas muito dispendiosas, que gastam milhões e, de repente, poderia financiar a obra em países fechados. O dinheiro poderia ser melhor empregado, quem sabe, do que a suntuosidade de determinados edifícios que, muito em breve, serão confiscados. Próximo tópico diz que os homens estarão inteiramente absortos nos seus negócios, falamos sobre isso. Líderes religiosos estarão cheios de otimismo, próximo tópico. Ou seja, a religião continuará sendo tocada. Pastores recebendo seus salários. Veja como é uma loucura isso. Eu considero isso assim muito... Estarão sendo embaladas para a destruição sem se perceberem. Próximo tópico diz que Satanás deduz que terminou o tempo da graça. O diabo é inteligente, mas ele não é sábio, ele não tem mais a sabedoria, que a sabedoria vem de Deus, ele tem inteligência, ele deduz que o tempo da graça foi fechado, mas ele não tem certeza. Então, certo quanto Esaú não entendia o perdão de Deus, Satanás também não entende o perdão de Deus, mas ele deduz que algo aconteceu. Ele faz uma leitura dos sinais, dos eventos. Próximo tópico mostra a fome da palavra de Deus, que nesse capítulo se reproduz de 3 formas. A fome da palavra de Deus se reproduz em apreciar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e prezar pela palavra de Deus. Apreciar, estudar e prezar. Tem muita gente que não aprecia a palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus e não preza pela palavra de Deus. Isso não é fome da palavra. E houve um tempo que nós fomos considerados, institucionalmente falando, como povo da Bíblia. Mas, infelizmente, hoje nem tanto. Próximo tópico, não mais orações pelos ímpios. Eu tive uma experiência no meu ministério em que um homem que era um ancião de uma igreja estava agindo de uma forma muito ímpia, muito agressiva. Ele era bastante violento. E houve muitas situações envolvendo família e tudo mais, e a gente naquela luta, orando e tal. Houve uma vez na minha vida que isso aconteceu, e é uma experiência muito forte. Enquanto eu estava orando por esse homem, por esse irmão, eu entendi claramente o Espírito Santo dizer, não ore mais por ele. E aqui está um momento onde não mais haverá intercessão. E aqui se divide, infelizmente, é um dos aspectos que divide a teologia adventista hoje, que envolve a questão da teologia da última geração, né? Mas os textos são claros, haverá um momento onde não mais haverá um intercessor, estaremos diante de Deus, o Pai, sem o mediador que é Cristo. E nesse tempo não mais poderemos cometer pecados, não teremos mais como nos arrepender das nossas faltas. O caráter já tem que estar muito maduro. É o momento onde o caráter do povo de Deus deve estar maduro o suficiente para entender que o pecado não presta, que o pecado não vale a pena. E pelo poder de Deus,
e pelo sangue de Cristo, viverem uma vida de santidade. Viver uma vida de santidade. Próximo tópico, o caráter não pode ser transferido, o caráter é intransferível. O Senhor leu o caráter. E a vinda de Cristo não muda o caráter de ninguém. Isso vale tanto para a vida natural quanto para o aspecto escatológico. A vinda de Cristo não muda o caráter de ninguém. Quando justos e ímpios ressuscitarem na primeira e na segunda ressurreição, ressuscitarão exatamente com os mesmos pensamentos e disposições internas que tiveram em vida. É como se, eu não sei se alguém aí da área da internet, da informática, é como se o juiz investigativo, mediante a morte da pessoa, faz um backup, guarda os dados, disposições de cada ser humano, a ordem das faculdades superiores e inferiores, todas as nossas, guarda tudo e depois é feito um backup quando a pessoa ressuscitar, né? Uma ilustração. Outro aspecto, o próximo tópico. Outra oportunidade não convenceria os ímpios. Se Satanás fosse readmitido no céu, ele continuaria sendo um rebelde. Todas as chances já lhe foram dadas. E quando os ímpios também, se lhes forem dados mais 1000 anos de vida, ainda assim eles praticariam 1000 anos de impiedade, porque eles são obstinados no pecado, endurecem o coração e não podem ser salvos, porque eles mesmos não querem ser salvos. Seguem enganando e sendo enganados. Muito bem, fizemos aí uma cobertura sobre o capítulo e temos, acredito aí, alguns minutos para reações, comentários e, quem sabe, acrescentarmos entendimento ao que foi aqui explanado. Existem muitas teorias que contrariam o, claro, assim diz o Senhor, nesse ponto aí de que não haverá outra oportunidade, né? É incrível. As dispensações, né? Dispensacionalismo, o espiritismo, né, de algum modo dá essa esperança de que o indivíduo tem outras oportunidades, outras encarnações para ele ir se aperfeiçoando, né, se aprimorando, Sim, moralmente falando, mas a Bíblia e o Espírito de Profecia são muito claros, né? Não sim, terá outra oportunidade. A oportunidade é essa. Se hoje ouvires a tua voz, não endureçais os vossos corações, né? Então o chamado é para agora, o hoje, né? sim. Esse senso de urgência deveria estar constantemente diante dos nossos olhos, porque quando a gente começa a pensar, por isso que Salmo 90 diz assim: ensina-me a contar os meus dias para que alcance um coração sábio. Quando a gente para pensar na brevidade da vida, o quão efêmero é a vida, o nosso orgulho deve ser abatido. Nós deveremos nos quebrantar constantemente diante de Deus quando percebermos que a nossa existência é breve como uma nuvem. A gente dura muito pouco tempo. E na melhor das hipóteses, a gente vive algumas décadas. Na melhor das hipóteses, é muito pouco tempo. Eu tenho lembranças de quando eu tinha 5 anos de idade, e a vida passa-se. A gente tem que ter um senso de urgência. Alguém mais gostaria de fazer algum outro comentário? A brevidade de nossa vida deveria nos fazer termos esse senso de urgência e estarmos prontos já, com certeza. Com certeza. Eu entendo até que, no plano de Deus, essa contenção que os homens viviam séculos depois do Jardim do Éden, mas depois do dilúvio houve uma queda na longevidade humana,
Eu entendo que é a bondade de Deus mesmo, porque imagina um assassino com 850 anos de idade, mergulhado na obstinação do pecado, uma prostituta, qualquer tipo de criminoso que vive 400, 500, 600 anos praticando crimes. Adolf Hitler seria um neném perto dessas pessoas. Então, a brevidade da vida é até um ato de misericórdia de Deus com a humanidade e conosco também. Que seriam pessoas assim que não seriam quase demônios mesmo. Se tem pessoas hoje que já se assemelham a demônios, imagina vivendo séculos, praticando o mal durante séculos. Quantos homens uma mulher, uma prostituta que vivesse 800 anos, quantos homens ela teria se deitado? Que tipo de mulher seria essa? Então, a brevidade da vida é um ato de misericórdia de Deus mesmo. E o justo, quanto mais a gente caminha na presença de Deus, mais a gente vai desgostando do mundo também. Então, a morte do justo muitas vezes é uma bênção, é um descanso mesmo. Exatamente. Pastor, muito obrigado pela exposição. Nós estamos aí nos 3 minutos e alguns segundos finais. Sim, Lembrar que na próxima sexta-feira, o próximo encontro, recapitularemos o capítulo 17, as 7 últimas pragas e os ímpios. Tema extremamente importante também. Teremos a apresentação da Elda. muito bem. Pastor, conclua com uma palavra de oração, por gentileza. Vamos orar então. Amado Pai que está nos céus, Senhor, eu peço a tua misericórdia em nossa vida. Estamos vivendo um tempo tão difícil, Senhor. Estamos sobrecarregados por tanto estresse, tantas adversidades, tantas exigências. E o teu povo tem sido provado, o teu povo tem sido ferido de diversas formas. Então, quero pedir uma misericórdia do Senhor que nos dê interações espirituais, que haja menos conflito e possamos tratar aos outros da maneira como o Senhor tem nos tratado. Perdoe as nossas faltas. Dá-nos, Senhor, a tua paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.